Imagine que você é um xerife de polícia e que está em meio de um tiroteio, e durante o conflito você acaba sendo atingido por uma bala e cai no chão. Você automaticamente apaga e vai parar em um hospital. Ao chegar lá, você vê deslumbres de coisas rápidas acontecendo ao seu redor. Logo depois você entra em coma e dorme por alguns anos. Só que logo depois de acordar do seu coma, você percebe que o mundo que você conhecia já não existe mais e que agora ele havia sido dominado por mortos-vivos que vagavam pela Terra. E agora você tem a missão de achar sua família, que está em algum lugar no apocalipse zumbi. Só que para chegar até eles, você terá que enfrentar muitos zumbis e também formar aliança com outros sobreviventes. Essa é basicamente a história da primeira temporada de The Walking Dead. E aqui nesse vídeo nós iremos elaborar algumas estratégias para evitar algumas situações e sobreviver nesse universo. Então se você pediu muito por esse vídeo, já vai logo metendo o like e sem mais enrolação, partiu o apocalipse. Após levar um tiro e entrar em coma, Rick acorda desorientado em um hospital aparentemente abandonado. Após se levantar, ele ainda se sentia meio tonto e com dificuldade para andar, então ele se apoia em um suporte para soro e começa a caminhar pelos corredores do hospital. Aqui ele percebe que o local já estava abandonado e caindo aos pedaços, e logo depois ele se depara com uma porta estranha que tinha algo escrito em sangue, que parecia ser um tipo de aviso. A frase dizia: "Não abra, mortos aqui dentro." E do nada, surge uma mão entre a brecha da porta. Rick fica assustado e vai embora. E após sair do hospital, Rick se depara com diversos corpos embalados em sacos plásticos pelo chão. E ao caminhar por esses corpos, dava para sentir o odor que exalava dos cadáveres. E ao sair daquele lugar, Rick caminha pela cidade e acaba encontrando uma bicicleta largada no chão. E perto dessa bicicleta havia um zumbi cortado ao meio que automaticamente começa a rastejar em direção a Rick. Rick se assusta, mas logo depois ele pega a bicicleta e vai embora, e começa a pedalar em direção da sua casa para ver se sua família estava lá. Só que ao chegar na sua casa, Rick percebe que não havia ninguém, mas ele não havia perdido a esperança e continua procurando, até que eventualmente ele acaba se deparando com um zumbi, e do nada Rick é nocauteado por um garotinho que havia metido uma pá em sua cabeça, e logo depois o garoto chama pelo seu pai. Ao cair, Rick começa a alucinar pensando que aquele garoto era o seu filho Cal. E aqui aparece o pai do garoto, que mata o zumbi e corre até seu filho. E ao chegar até ele, ele pergunta se Rick havia dito alguma coisa. O garoto responde que ele havia o chamado de Cal, mas o pai do garoto insistia em não acreditar, pois ele achava que Rick era um zumbi e que zumbis não falavam. Então o pai do garoto pergunta a Rick por que ele estava enfaixado e a causa do seu ferimento. Rick, por estar desorientado, não conseguiu responder com clareza, mas o pai do garoto fala para Rick responder, caso contrário ele iria matá-lo. Só que antes que Rick pudesse falar alguma coisa, ele acaba apagando. Logo após acordar, Rick se vê em um local escuro e com velas, e ele percebe que suas mãos estavam amarradas. E bem na sua frente estava o pai do garoto chamado Morgan, que pergunta a Rick se ele havia sido mordido. Rick responde que não, e que ele apenas havia levado um tiro. Logo em seguida, Morgan passa a mão sobre a testa de Rick para ver se ele estava com febre, e depois de confirmar que ele não estava com febre, Morgan remove as braçadeiras com uma faca. Mas Morgan avisa que se Rick tentasse fazer alguma coisa, ele mataria com aquela faca sem pensar duas vezes. Rick pergunta a Morgan onde estavam as pessoas daquela casa, e Morgan responde que a casa já estava vazia quando eles chegaram. Enquanto Morgan e Rick se conheciam mais, de repente surge um barulho no lado de fora, e ao olhar por uma brecha podia-se ver um carro cujo alarme estava tocando, e posteriormente atraiu alguns zumbis para perto da casa, e um desses zumbis era ninguém mais que a esposa de Morgan, que havia virado zumbi, mas Morgan não teve a coragem de finalizar sua própria esposa. Aqui Rick junto com Morgan e seu filho Duane se ajudam para encontrar suprimentos e uma forma de sair da cidade. E logo depois, eles vão até a delegacia de polícia, onde lá eles poderiam encontrar algumas armas, e lá eles também aproveitam para tomar um banho. E logo depois, Rick pergunta a Morgan se ele gostaria de vir com ele para Atlanta junto com Duane, mas Morgan responde que vai ficar, pois ele tinha assuntos inacabados naquela cidade. Então Rick entrega um walkie-talkie a Morgan para que eles pudessem se comunicar e informar o que estava acontecendo na cidade. E logo depois, os dois se despedem e seguem seus caminhos. Aqui vemos Rick deixando a delegacia e que estava se preparando para deixar a cidade e ir para Atlanta. Mas antes, Rick acaba se deparando com um de seus colegas da polícia, que infelizmente havia virado zumbi. Então antes de ir embora, Rick resolve finalizar o zumbi com um tiro na cabeça. Por um lado, podemos até entender o motivo pelo qual ele fez isso, pois se tratava de um amigo e colega de trabalho. Mas naquele momento, Rick havia quebrado pelo menos 3 regras importantes do apocalipse zumbi, que no caso seriam desperdiçar munição, fazer barulho e por último matar os zumbis sem necessidade, o que não representa ameaça.
aquele simplesmente poderia ter ido embora e deixar o zumbi ali mesmo, pois aquele zumbi estava de trás de um arame, então ele não representava nenhuma ameaça. E aquele zumbi provavelmente acabaria sendo morto uma hora ou outra por algum sobrevivente, então não faria sentido gastar munição com ele. Após deixar a delegacia, Rick faz uma última parada naquele lugar onde ele havia visto a zumbi da bicicleta, e pode-se ver que ele ainda estava lá. Então Rick se aproxima do zumbi e vê o estado em que ela se encontrava, ainda se rastejando pelo chão. Então finalmente Rick resolve finalizar o zumbi com um tiro na cabeça, e logo depois ele vai embora e pega a estrada. Aqui a situação segue o mesmo exemplo da anterior, onde Rick simplesmente poderia ter deixado aquele zumbi ali mesmo, pois uma hora ou outra alguém viria para matá-lo, e assim ele poderia ter poupado munição. Enquanto ele dirige até Atlanta, Rick tenta entrar em contato com outros sobreviventes pelo rádio, e por alguns segundos um grupo de sobreviventes havia respondido, só que a transmissão acabou falhando e logo depois o carro de Rick acaba ficando sem gasolina, obrigando ele a ter que parar o carro. Rick vai até uma casa perto da estrada e pergunta se poderia pegar emprestado um pouco de gasolina, só que ninguém havia respondido, dando a entender que não havia ninguém na casa. Rick então aproveita e vasculha a casa à procura de gasolina, mas infelizmente ele não havia encontrado nada. Só que logo depois ele acaba encontrando um cavalo atrás de uma cerca, então Rick vai até o cavalo e aparentemente o cavalo era manso. Então Rick monta em cima dele e começa a cavalgar em direção à cidade de Atlanta. Ao chegar na cidade, pode-se notar que as ruas estavam desertas e bagunçadas, além de, claro, silenciosas. Só que de repente Rick acaba escutando um barulho e ao olhar para um prédio, Rick acaba avistando um helicóptero sobrevoando a cidade. Então ele cavalga às pressas em direção ao helicóptero. Só que ao chegar no prédio, Rick acaba se deparando com uma horda gigante de zumbis que aparentemente não comiam nada há semanas. Então eles automaticamente começam a correr em direção a Rick. E sim, por incrível que pareça, os zumbis de The Walking Dead já foram rápidos, pelo menos durante a primeira temporada. Rick então começa a cavalgar para o lado oposto, só que ao chegar no outro lado da rua, ele se depara com outro grupo de zumbis, e Rick acabou ficando cercado em ambos os lados, e não tinha parado de correr, já que logo em seguida os zumbis começaram a agarrar o cavalo, que faz Rick cair do chão. O cavalo acaba virando lanche para os zumbis e para evitar ser devorado, Rick acaba se arrastando para debaixo de um tanque de guerra, e logo depois ele acaba encontrando uma escotilha e por fim ele entra no tanque. Aqui no tanque, Rick pensou que estaria salvo dos zumbis, só que ele não percebeu que tinha um zumbi sentado bem ao lado dele. O zumbi nota a presença de Rick, mas antes que ele tentasse fazer alguma coisa, Rick dá um tiro em sua cabeça. Só que por estar muito perto do zumbi, o barulho foi alto demais e fez com que Rick ficasse desorientado por alguns segundos. Aqui nessa situação, não era necessário atirar no zumbi, já que se Rick tivesse uma faca ou qualquer objeto com ponta afiada, ele poderia ter simplesmente matado o zumbi perfurando sua cabeça, ou a segunda opção, que seria se afastar e manter o zumbi longe e por fim dar um tiro na cabeça. Enfim, após ficar desorientado por breves segundos, Rick acaba ouvindo uma voz misteriosa no rádio que dizia para Rick ficar onde ele estava, e que alguém estava vindo para tirá-lo de lá. A voz misteriosa surge novamente no rádio e dá algumas orientações a Rick para passar pela rua. O cara pergunta a Rick se ele tinha munição sobrando. Rick responde que não, mas que ele tinha armas e munição e uma bolsa que ele havia deixado cair no chão após ser jogado para fora do cavalo. Então, Rick segue as orientações do cara, abre a escotilha do tanque e aqui ele já dá de encontro com o zumbi. Só que ele logo é finalizado e Rick desce do tanque e corre pela rua. Os zumbis começam a perseguir Rick enquanto ele dava disparos com a arma. E após chegar no beco, ele dá de encontro com um rapaz asiático que fala para Rick seguir ele. E enquanto eles corriam, havia uma enxurrada de zumbis atrás deles, e eles se aproximavam cada vez mais, até que eles encontram uma escada de incêndio. Então, Rick e o rapaz coreano chamado Glenn sobem a escada até o telhado, e ao chegarem lá, eles atravessam o caminho para o prédio vizinho. E ao chegarem lá, eles abrem uma porta no chão e descem as escadas. Ao entrarem no prédio, eles correm pelos corredores, descem as escadas e correm até o estacionamento, onde lá eles encontram alguns zumbis que bloqueavam o caminho. Até que do nada, dois caras vestindo coletes e segurando tacos de beisebol saem pela porta e começam a descer a vala nos zumbis, dando tempo para que Rick e Glenn corressem até a porta. Só que ao entrar, Rick é surpreendido por uma mulher que o empurra contra a parede e aponta uma arma para o seu rosto. Um dos caras de colete diz para a mulher chamada Andrea largar Rick, mas Andrea continuava insistente até que ela finalmente abaixa a arma. Rick então pergunta o motivo de tudo aquilo. Então um cara mexicano chamado Morales leva Rick até a entrada do prédio e explica que os tiros que Rick havia dado acabaram atraindo vários zumbis até a localização deles. E ao chegar na entrada, Rick se depara com uma enxurrada de zumbis na porta de vidro, que ainda estava intacta, mas não por muito tempo,
Enquanto isso, podemos ver que tem um zumbi no lado de fora que segurava uma pedra, e ele tentava quebrar a porta, dando a entender que ainda existiam zumbis com inteligência. E pouco a pouco, a porta de vidro estava se rachando e não demoraria muito até que ela se quebrasse por completo. E quando os outros recuaram para trás, de repente surgem barulhos de disparos que vieram do telhado. Todos sobem as escadas até o telhado, e ao chegarem lá, eles se deparam com Merle Dixon, um dos sobreviventes, que estava causando barulho com seus disparos de rifle. T-Dog fala pra Merle parar com os disparos, só que Merle ignora e dá uma de machão pra cima de todos, e logo depois ele começa uma briga com T-Dog, e depois aponta uma arma para ele, só que Merle não o mata. E após isso, Merle se autodeclara o cara no comando, e pergunta se tinha alguém que fosse contra, e de repente Merle é surpreendido por Rick, que ataca Merle com um rifle. E após cair no chão, Rick algema Merle para que ele não machuque os outros. E após algumas horas, os zumbis acabam quebrando uma das portas de vidro, e logo em seguida vão para a outra. E aqui o grupo precisava de um plano rápido para escapar daquele lugar, caso contrário, eles acabariam virando lanche para os zumbis. Então os sobreviventes saem à procura de um zumbi para matar e arrastar o seu corpo para dentro do prédio. E com ele lá dentro, eles começam a estripá-lo e colocar seu sangue e suas entranhas em roupas brancas, com o objetivo de servir como disfarce para andar entre os mortos sem ser notado, pois eles precisavam sair daquele prédio o mais rápido possível. De início, aquela não era uma má ideia, pois ela tinha tudo para dar certo, caso ela fosse executada da maneira correta. Para começar, somente alguns sobreviventes vestiriam aquelas roupas cobertas de tripas, mas aqui eles se esqueceram de um detalhe importante, que no caso seria a parte de passar as vísceras e o sangue no rosto, pois como já vimos em outras temporadas, passar sangue de zumbi no rosto geralmente deixa o disfarce ainda mais indetectável. Ou seja, as chances do disfarce dar errado são bem pequenas, a menos que do nada comece a chover, mas para isso também existe uma solução. Mas enfim, se for usar vestimentas cobertas de sangue e tripas de zumbi, não se esqueça de passar no rosto. Mas aí você me diz, mas eu não quero sujar meu rostinho limpo. Cara, você tem que entender que no apocalipse zumbi não existe lugar para frescura, então para sobreviver nós fazemos de tudo, até mesmo passar pelas coisas mais nojentas como essa. Agora quanto à parte da chuva, quando Rick e Glenn saem do prédio com aquelas roupas cobertas de sangue de zumbi, eles até conseguem caminhar e passar despercebidos pelos walkers. Mas essa alegria dura pouco quando do nada começa a cair gotas de água do céu, dando a entender que logo iria começar a chover. E é exatamente isso que acontece. Quando a chuva começa a cair, automaticamente acaba estragando o disfarce, pois os zumbis começaram a sentir o cheiro de carne viva. E logo depois, eles começaram a perseguir e tentar atacar Rick e Glenn, que tiveram que bolar um novo plano. Aqui nessa parte, eu acho que a solução para esse problema seria simplesmente achar um teto ou algum lugar que tenha sombra para se esconder, pois assim era só esperar a chuva passar. E lembrando que caso eles tivessem passado sangue de zumbi no rosto, provavelmente o disfarce não iria se desmanchar tão facilmente. E temos aqui outra cena onde mais uma vez eles quebram uma das regras mais importantes, que é não fazer barulho. Quando o plano do disfarce dá errado, Rick e os outros sobreviventes decidem pegar um caminhão e vazar dali. No entanto, Glenn acabou tendo que pegar outro carro e dirigir até o acampamento. Até aqui tudo bem. No entanto, a porta do carro estava trancada. Então para abrir tiveram que quebrar o vidro, que automaticamente fez o alarme tocar. E bem, naquele momento não dava para desativar o alarme, pois os zumbis já estavam indo em direção a eles. Então enquanto Rick e os outros pegaram o caminhão, Glenn pegou o carro, mesmo com o alarme ainda tocando, e dirigiu em alta velocidade. Mas aquela pode não ter sido uma boa ideia, e aqui vão alguns motivos. Primeiro que quando Glenn havia chegado ao acampamento, o alarme ainda estava tocando, ou seja, é muito provável que alguns zumbis nas proximidades possam ter ouvido barulho, não só zumbis, mas também pessoas de má índole. Então Glenn meio que acabou entregando a localização do acampamento. Aqui nesse caso, eu acho que Glenn simplesmente poderia ter deixado o carro um pouco mais longe do acampamento e ter continuado o resto do caminho a pé, ou pelo menos parar para tentar desativar o alarme. Antes do grupo sair do prédio, o único que faltava para entrar no caminhão era T-Dog, que estava indo em direção às escadas. Só que Merle ainda estava algemado no cano e pede para que T-Dog venha tirar as algemas. T-Dog fica receoso, até que Merle começa a implorar para que ele o salve, então T-Dog fica nervoso com toda aquela pressão sobre ele. Mas mesmo assim, ele foi correndo até Merle segurando uma chave minúscula na mão. E aqui vocês já sabem que vai dar merda, pois T-Dog acaba tropeçando e deixando a chave cair no chão, que acaba quicando e indo parar dentro de um ralo. Merle automaticamente fica putaço com T-Dog, e T-Dog, sem saber o que fazer, simplesmente diz que sente muito, e logo depois ele vai embora.
E aqui lá se foram as chances de Merle de sair daquele prédio, pelo menos sair inteiro, pois mais pra frente descobrimos que o grupo voltaria para buscá-lo. Mas o que poderia ter sido feito para contornar ou evitar aquela situação? Para começar, eu acho que Merle não deveria ter tratado o T-Dog da maneira que ele tratou, e nem ter gritado com ele para que ele viesse soltá-lo, pois sabemos que pessoas que agem sob pressão geralmente acabam fazendo alguma cagada. Então aqui ele simplesmente poderia ter pedido para que T-Dog deixasse a chave com ele, mas como eles estavam com pressa, já que uma horda de zumbis estava invadindo o prédio, não tinha como ficar calmo numa situação daquelas, mas pelo menos T-Dog poderia ter deixado a chave no bolso e não segurá-la nos dedos. Ao chegar no acampamento, Rick se encontra com a sua família, assim como os demais membros do grupo que se reencontraram com seus familiares. Só que quem aparentemente não estava feliz em ver Rick era o Shane, e eu acho que vocês sabem porquê. Quando chega a noite, o grupo se reúne em volta de uma fogueira para relaxar, e quando chega o dia seguinte, o grupo acaba se deparando com um zumbi que havia chegado ao acampamento, mas ele logo é eliminado. Eles se perguntam como aquele zumbi havia encontrado eles, e Jim, um dos membros do grupo, responde que é possível que eles tenham ficado sem comida na cidade. Mas aqui não podemos descartar o fato de que o Glenn ter chegado no acampamento e um carro com alarme tocando provavelmente possa ter atraído aquele zumbi para o acampamento. E após eliminarem o zumbi, surge Daryl Dixon, o irmão mais novo de Merle, que havia voltado após um dia de caçada. Daryl pergunta onde estava seu irmão e o clima fica tenso, pois não sabiam como iriam explicar para Daryl que o irmão dele havia sido deixado preso no prédio para ser devorado pelos zumbis. Então Rick se aproxima de Daryl e explica que ele teve que algemar Merle em um telhado para a segurança dos demais. Daryl fica pistola ao saber que seu irmão foi algemado e deixado no prédio para morrer. Então com raiva ele parte para cima de Rick, só que Rick tenta contê-lo. Daryl acaba caindo no chão e rapidamente ele saca uma faca. E logo depois, ele desfere facadas no ar tentando acertar Rick. Então Shane chega por trás e executa o mata-leão em Daryl. Então Rick pede para que Daryl se acalme. E depois de muita insistência, Daryl para de se debater, então Shane solta ele. Rick explica que ainda há uma chance do Merle estar vivo naquele prédio e diz que vai voltar para buscá-lo. Então depois de algumas horas, Rick junto com mais outros sobreviventes se preparam para voltar para a cidade à procura de Merle e, claro, recuperar a bolsa de armas que Rick havia deixado cair no chão em Atlanta. Enquanto Rick junto com Glenn, T-Dog e Daryl voltaram para a cidade para procurar Merle, o restante do grupo havia ficado para cuidar do acampamento. Aqui, Lori evitava Shane e tentava não falar com ele, mesmo com ele insistindo, pois como vocês já sabem, os dois se pegavam e faziam mais do que isso, pois eles acharam que Rick estava morto no hospital. Mas quando Rick volta vivíssimo para o acampamento, o clima fica tenso entre Lori e Shane. No entanto, Shane aparentemente não havia desistido dela. Nesse episódio também houve alguns desentendimentos entre membros do grupo, pois quando Carol estava ajudando as outras mulheres do grupo, o marido dela, Ed, manda ela voltar para a barraca. Carol aparentemente não queria voltar para junto do marido, e as outras mulheres do grupo até insistiram para que ela ficasse. Só que Ed não estava nem aí, então ele puxa Carol à força, e quando ela tentou resistir, Ed acaba dando um tapa na cara dela, e quase começou uma briga com as outras mulheres. Só que felizmente, Shane foi até lá, jogou Ed no chão e deu aquela bela surra merecida. E fala que se ele encostasse nela de novo, ele iria fazer algo bem pior. Enquanto isso, Jim passou a tarde inteira cavando covas aleatórias, sendo que não havia ninguém para enterrar. Shane até tenta convencê-la a parar, mas Jim se recusava, pois de acordo com ele, algo ruim estava para acontecer. Então Shane sem escolha acaba tendo que intervir e amarrar Jim e deixar ele preso, até que ele recobrasse o juízo. Mais pra frente, quando Rick junto com os outros membros do grupo voltaram para o acampamento, já estava ficando escuro, e quando anoiteceu, os membros do grupo se reuniram em volta de uma fogueira para relaxar um pouco, depois de um dia tenso. Só que aqui, todos ficaram relaxados demais, e ninguém havia ficado de vigia para avisar o grupo, caso alguma merda acontecesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma das barracas, estava o marido da Carol, Ed, que ficou dentro da barraca após levar uma surra do Shane. E aqui, alguém estava tentando abrir a barraca, e como estava tudo escuro, Ed pensou que era sua filha, que tinha ido lá para vê-lo. Só que na verdade era um zumbi, que não perde tempo e começa a atacar Ed. E enquanto isso, aqui, a irmã da Andrea, a Amy, vai até o trailer sozinha para pegar alguma coisa. Só que logo ao fechar a porta do trailer, ela é surpreendida por um zumbi, que não perde tempo e já mete uma mordida no braço da garota. Automaticamente, Amy começa a gritar. E aqui, finalmente o grupo escuta os barulhos vindo do trailer e da barraca.
E o resto você já sabe o que acontece. Basicamente, o grupo do Rick entra em conflito com os mortos-vivos, e alguns até acabaram sendo mordidos e eles ficaram nessa luta até o amanhecer. Quando já estava amanhecendo, alguns dos sobreviventes juntaram todos os zumbis mortos em um amontoado e logo depois tacaram fogo para se livrar dos corpos. E nesse confronto com os zumbis, apenas uma pessoa morreu, que no caso foi a irmã da Andrea. Só que depois de algumas horas, ela volta à vida como zumbi. E logo depois descobrimos que Jean também havia sido mordido. Mas como essa situação poderia ter sido evitada? Bem, primeiro temos que voltar para a cena do carro, pois de certa forma ela contribuiu para que o ataque zumbi acontecesse. Quando o Glenn retornou para o acampamento dirigindo aquele carro esportivo com alarme tocando, é muito provável que os zumbis tenham ouvido o barulho e seguiram ele até chegar no acampamento. No momento em que Glenn havia retornado, a primeira coisa que eles deveriam ter feito era ter dado fora daquele lugar o mais rápido possível, pois ele já não era mais seguro, e até dá pra entender porque eles escolheram aquele lugar para se esconder, pois lá tinha um riacho e ficava em uma região isolada. Mas mesmo que fosse de difícil acesso, os zumbis ainda achariam um jeito de chegar até lá, então eu ainda acho que eles deveriam ter deixado o acampamento. Outra coisa é a cena que acontece durante a noite, quando o grupo se reúne em volta de uma fogueira para relaxar. Aqui eu vejo que eles nem se deram o trabalho de colocar pessoas para ficar de vigia, pois como já havíamos visto em outros filmes e séries, quando as pessoas ficam relaxadas demais em pleno apocalipse zumbi, é a receita para a merda acontecer. Aqui eles deveriam ter colocado pelo menos 2 ou até mesmo 3 pessoas para ficar vigiando o local e ir trocando em turnos, pois nunca se sabe o que pode acontecer, então é sempre bom estar preparado. Enfim, após descobrirem que Jim foi mordido, todos começam a olhar estranho para ele, e Daryl manda ele tirar a camisa para mostrar a mordida. Só que Jim se recusa e aponta uma pá para eles, mandando eles se afastarem. Então T-Dog segura os braços dele, e Daryl levanta a camiseta mostrando a marca de mordida no abdômen de Jim, confirmando que ele havia sido mordido. O grupo se reúne para pensar no que vão fazer com Jim. Daryl sugere que eles deveriam executá-lo, mas Rick fala que Jim não era uma pessoa ruim e que deveria haver outra solução. Logo depois, Rick sugere que eles deveriam ir para o CDC, que é a sigla para Centro de Controle de Doenças, e diz que lá é um lugar à prova de doenças e que poderiam encontrar abrigo, e que poderia ser a única esperança para Jean. Então, depois de enterrarem os corpos, incluindo o da irmã da Andrea, o grupo resolve ir para o CDC. Só que, infelizmente, no meio do caminho, Jean começa a ter uma febre escaldante e já sabia que não iria chegar o resto do caminho, pelo menos não vivo. Então ele pede para que parem o carro e o deixem ali mesmo. O grupo tenta insistir um pouco mais, mas logo depois eles concordam. E ao pararem o carro, eles levam Jean até uma árvore e se despedem, e logo em seguida eles seguem caminho até o CDC. E ao voltarem para Atlanta, o grupo finalmente chega no prédio do CDC, que aparentemente estava trancado, e ao se aproximarem da entrada, Rick pede para quem quer que estivesse lá dentro abrisse os portões para que eles pudessem entrar, só que ninguém responde. Então Rick começa a insistir, dizendo que havia pessoas ali que precisavam de ajuda. Então depois de muita insistência, os portões se abrem e surge um breve clarão, e após as luzes se apagarem, eles vão para dentro. E ao entrarem no prédio, pode-se notar que ele estava aparentemente vazio, até que do nada eles se deparam com um cara misterioso segurando um rifle. O nome do cara era Jenner, e ele era o responsável pelo lugar. Jenner pergunta o que o grupo do Rick estava fazendo ali, e Rick responde que eles só queriam uma chance. Então Jenner resolve deixar eles ficarem, contando que eles concordassem e fazer exames de sangue. Então após todos concordarem, Jenner fala que se tivesse algum pertence lá fora, eles deveriam trazer para dentro, pois quando as portas se fechassem, elas não iriam mais se abrir. Então todos trazem suas coisas para dentro do prédio. Após se hospedarem, todos ficam à vontade e relaxados, mas pelo menos aqui tá liberado, né galera, já que não tinha como nenhum zumbi entrar naquele lugar. E durante o café da manhã, eles estavam comendo tranquilos, até que o Dr. Jenner chega e um dos membros do grupo pergunta a ele o que realmente estava acontecendo. Então Jenner leva todos para ver um vídeo, onde lá ele explica como as pessoas voltavam à vida como zumbi após a morte. No primeiro vídeo, ele mostra o cérebro de uma pessoa ainda viva, mas que havia sido infectada. No segundo vídeo, mostra o cérebro, nos momentos finais antes da morte. Logo depois, as luzes no cérebro começam a se apagar, dando a entender que a pessoa finalmente havia morrido. Já no terceiro vídeo, mostra o cérebro da pessoa já sem vida e totalmente escuro. Até que de repente, surgem pequenas luzes em algumas partes do cérebro, principalmente no tronco cerebral, responsável pelos movimentos do corpo. Mas a parte humana continuava escura, o que significa que o indivíduo ainda estava morto, e logo depois, o vídeo se encerra com uma ruptura
ruptura no cérebro, causada por uma arma de fogo. Andrea pergunta se Jenny sabia o que significava aquilo, então o Dr. Jenny responde que pode ter sido causado por um micróbio, vírus ou até mesmo parasita. Depois disso, o grupo começa a explorar o lugar, até que de repente as luzes começam a se apagar devido à falta de combustível do gerador. Rick pergunta a Jenny o que estava acontecendo, e ele responde que a energia havia acabado, e que os computadores continuariam funcionando pelo menos até o último segundo possível. Após isso, surge um cronômetro que dá início a uma contagem regressiva, e quando chegasse a zero, o prédio inteiro iria explodir para evitar que nenhum organismo infectado sobreviva. Sabendo disso, Rick fala para todo mundo pegar suas coisas, pois eles iriam se mandar daquele lugar, mas as portas que levam até a entrada estavam bloqueadas. Jenny avisou a eles desde o início que quando aquelas portas se fechassem, elas não iriam mais se abrir. Rick pede para que o doutor abra as portas, mas ele responde que não era possível. Depois de muita insistência, Jenny resolve abrir as portas e em seguida todos correm a toda velocidade, pois só havia 4 minutos para o prédio explodir, mas antes que Rick fosse com os outros, o Dr. Jenny sussurra algo em seu ouvido, e logo depois ele vai com os outros até a entrada do prédio. Ao chegarem lá, Rick pega algumas granadas e joga perto da janela, e logo depois ele se afasta, até que as granadas explodem, quebrando as janelas, e logo em seguida todos saem para fora do prédio. Só que ainda havia algumas pessoas lá dentro que resolveram ficar, e uma delas era Andrea, que já não tinha motivos para continuar vivendo após a morte da Amy, mas Dale, uma das pessoas que mais se importavam com ela, também decide ficar, mesmo com Andrea dizendo para ele ir com os outros, pois ele diz que ele não quer viver naquele mundo se ela também não quiser. Então após conversarem, os dois resolvem sair do prédio antes que ele explodisse. Enquanto isso, no lado de fora, Rick já estava com os outros dentro da van, e quando eles quase iam embora, eles avistam Dale e Andrea saindo do prédio, então eles correm o mais rápido possível até a van, mas eles não iriam conseguir chegar a tempo, pois a van estava muito longe e só restava 10 segundos para a explosão. Então Dale e Andrea se abaixam para se proteger, e finalmente o prédio explode. Após a explosão, havia diversos destroços espalhados e alguns zumbis estavam pegando fogo. Então, após a poeira baixar, Dale e Andrea se juntam aos demais e o grupo segue seu caminho, até um lugar seguro, dando encerramento à primeira temporada de The Walking Dead. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se quiserem enviar parte 2, não se esqueçam de arregaçar o like, e claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho para nunca perderem um vídeo. Vamos ficando por aqui, e vejo vocês na próxima pandemia.